Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, eu comecei a falar sobre esse texto na minha última oportunidade e hoje eu quero acrescentar um pouco mais. Capítulo 18, a partir do verso 9. Se trata da parábola do cobrador de impostos e do fariseu. Eu quero ler, aliás, a partir do verso 10. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira. Vamos repetir? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14, bem forte. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Muito bem, eu quero lembrar você, nós falamos aqui nesse texto que ele é um dos textos que comprovam a doutrina do dízimo no Novo Testamento. Você sabe que há um questionamento histórico já sobre por que no Novo Testamento não há tantos detalhes como há no Antigo. Então, por causa disso, talvez a doutrina do dízimo seja somente para o Antigo Testamento. E isso é muito facilmente respondido, quando nós lembramos do princípio dos dízimos e das ofertas. Os dízimos é para declarar a quem nós somos gratos e a quem reconhecemos que nos dá o sustento. Quando você entrega o dízimo, você está declarando que Deus abençoou você com o sustento, senão você não teria o que entregar. E ao reconhecer isso, nós também somos trabalhados por Deus com a humildade de reconhecermos a nossa pequenez diante da tão grande misericórdia do Senhor. E isso não é algo para o Antigo Testamento, porque o homem, ainda no Novo e para sempre, será sempre dependente, sujeito ao Senhor. No Novo Testamento, o homem não deixou de esperar a bênção de Deus na área do sustento. No Novo Testamento, o homem continua trabalhando e tendo o fruto do seu trabalho, e o Deus dos céus, o nosso Deus, é o único que pode dar sustento ao homem. E, nesse texto, Jesus utiliza a confirmação dos dízimos e ofertas como uma continuidade, pois ele declara que o fariseu, ele exalta que cumpria tudo o que tinha que ser cumprido. E, quando ele diz isso, ele diz se sentindo superior a todos os demais. Quero relembrar aqui o que Jesus estava dizendo. Em se tratando da sua plateia, daqueles que estavam ouvindo, os ouvintes da pregação, aliás, Jesus estava confrontando o judaísmo, que dizia que se uma pessoa cumprir tudo que a lei determina, então essa pessoa está recebida por Deus. Ela é aceita pelo Senhor como uma pessoa justa. Lembrando que o justo aí é um modo de vida que agrada a Deus. Para o judeu, judaizante, o modo de vida que agrada a Deus estava em cumprir toda a lei. E ele expressa isso quando ele diz aqui, o fariseu em pé orava consigo mesmo desta maneira: Ó Deus, graças te dou. Orava consigo desta maneira: graças te dou porque não sou como os demais homens. Aí veja, ele declara que os outros eram ladrões, injustos e adúlteros. Nem ainda
como este cobrador de impostos. Primeiro, ele exalta dizendo que ele não tem uma conduta reprovável, ele não é ladrão, ele não é injusto, ele não é adúltero, e ele também não é um cobrador de impostos, né? Cobrador de impostos, ele era considerado um pecador pelo judaísmo, estava incluso no mesmo nível das prostitutas da época, os ladrões da época, estava no mesmo nível dos adúlteros, os cobradores de impostos. Por quê? Porque eles haviam decidido apoiar Roma cobrando impostos. Roma estabeleceu dos próprios judeus cobradores de impostos, no meio deles, quem quisesse, conseguia, tinha que ser judeu, assim para lidar com os judeus. E aí, ele exalta dizendo que ele não é um traidor da pátria. E depois disso, ele segue ainda falando sobre a vida espiritual. Veja como ele era uma pessoa que cumpria tudo. Verso 12, na linguagem dele. Jejuo 2 vezes na semana. Esse jejum aqui era estabelecido pelo judaísmo, como prova de que a pessoa estava buscando a santidade. Dou dízimo de tudo o que possuo. Ou seja, eu também sou grato ao Senhor pelo sustento. E aí vem o relato do cobrador de impostos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o cumprir todo o padrão não significa que você vai ser recebido. E aí vem o ensino para essa manhã. Nós podemos cometer o mesmo erro, vindo aos cultos, lendo a Bíblia, orando em casa, dando aparentemente testemunho, ninguém é adúltero, você não está indo pelo caminho do adultério, você não está indo pelo caminho dos malfeitores, você não é uma pessoa injusta, né? Você não mexe com o que é dos outros, você não é ladrão, não é? Você não é como as pessoas que se desviaram, que deixaram a fé, que seria uma aplicação interessante aí para o cobrador de impostos, que renunciou, né? Traiu, passou para o outro lado, né? Mas já foi um dos nossos, e aí nos traiu, vamos dizer assim, né? Você não é como aqueles que desviaram. Pastor, nessa pandemia muita gente ficou e eu estou aqui. Muita gente foi embora e eu permaneço. E você poderia também dizer, eu tenho orado bastante e eu tenho dado o dízimo. E isso não significa, aliás, seria seguir o mesmo caminho deste que fez essa oração na parábola que Jesus conta. Qual é a grande ênfase do ensino de Jesus aqui? A grande ênfase é o que aconteceu com o cobrador de impostos. Olha as palavras do cobrador. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Entenda, isso se dá no templo, eles estão aqui no átrio. Lembra que o templo tem 3 segmentos? O átrio, a primeira parte, o santo lugar ficava no meio, é a antessala do Santo dos Santos, aonde ficava a arca da aliança. Eles estavam no átrio. E, ao que tudo indica, na parábola de Jesus, esse homem está na entrada do templo. Ele não teve coragem nem de se aproximar. Cada passo que você dá em direção ao santo lugar, você estava mais próximo do santíssimo lugar. Na parábola de Jesus, esse homem, cobrador de impostos, sabia quão ímpio era o seu coração, quão pecador era a sua conduta, quão pecadora era a sua vida. E ele não se vê na condição de se aproximar. Por quê? Porque ele precisava primeiro ser perdoado. Ele precisava ser perdoado. Irmãos, a mensagem de Jesus está declarando que cumprir os padrões sem misericórdia, sem reconhecimento do que é de maior valor, que é o perdão dos pecados, não adianta nada. Qual é a grande ênfase da graça de Deus na nossa vida? Nos perdoar os pecados. E quando falamos perdoar os pecados, significa que Ele nos tirou das trevas e nos conduziu à sua presença. Qual é o maior ganho seu? Não é os benefícios de ser filho de Deus. É ser filho de Deus. Esse é o maior benefício.
o benefício da comunhão. Isso significa que Jesus estava dizendo, a ênfase que cada homem deve ter em sua vida é a necessidade de reconhecer os seus pecados, de reconhecer a sua pequenez, de se portar corretamente diante de Deus. Quem não se lembra, né, no Antigo Testamento, o Senhor Deus no Monte Sinai, e trovejava, a voz do Senhor ali ecoava, e Deus falava com o povo, mas chegou a um ponto que o povo pediu para que Deus falasse com Moisés, e Moisés falaria com o povo, senão, eles dizendo, senão nós vamos morrer. E eles falavam isso sobre sua conduta quase sempre inadequada ao ponto de invocar a ira de Deus. O próprio Deus, quando ouve essa fala com Moisés, é verdade, se eu continuar falando com eles, eu vou, em outras palavras, terminar fazendo o que eles disseram. Então Deus passou a falar com Moisés, e Moisés falava com o povo. O povo reconheceu o seu estado de oscilação. Uma hora eu estou aqui com Deus, outra hora eu estou dizendo que Ele não é. E nesta hora que esse povo oscilasse, a ira de Deus viria, pois o próprio Deus não se deixaria escarnecer. O próprio Deus determinou, olha, ninguém se aproxime do monte. E aí eu estou falando daquele episódio quando eles saem do Egito e vão encontrar com o Senhor no monte Horebe. Eu quero, com isso, lembrar você, ainda que você vai dar o dízimo agora, ou no começo do mês, se você já entregou, você é um dizimista, você é ofertante, você participa das coisas do reino, você entrega oferta de missões, que coisa boa. Mas nunca se esqueça, o seu coração precisa estar sempre lembrando de quão gracioso foi o Senhor para com você e os seus pecados. E até hoje, Ele perdoa os teus pecados e Ele te convida a não olhar para as pessoas. Veja, irmãos, esse texto é tão rico, porque o homem olhava para os pecadores, mas olhando para si mesmo. Quando nós devemos olhar para quem está em pecado, lembrando de como nós fomos perdoados e que aquela pessoa também precisa. Como você se porta para com as pessoas lá fora? Você vê as pessoas num bar bebendo, o que você diz a respeito delas? Eu digo a você, isso é o meu entendimento de acordo com a Escritura, eu vejo com olhar de misericórdia, sabendo que se a voz de Deus ecoar sobre eles, eles vão sair dali. E quando eu falo assim, eu uso a figura de um bar, no sentido de que a pessoa está ali, muitas vezes, tentando preencher o vazio com aquela bebida, tentando fugir dos problemas com aquela anestesia que a bebida lhe dá. Não conhecem o Senhor, que pode resolver os seus problemas, que pode trazer paz ao coração, porque se conhecessem, teriam há muito deixado este engano. Essa é a visão de um crente. Um crente deve olhar para o pecador, lembrando de si mesmo. Você também, né, eu já ouvi pessoas que estão na igreja dizendo assim, pastor, não era fácil, se eu pudesse jogar uma pedra numa cabeça de um crente que eu visse, de tão ruim que eu era. Eu achava um absurdo esses crentes. E a pessoa agora convertida, esclarecida, salva em Cristo Jesus, lembrando de sua maldade e como Deus foi bom para com ela. Meus irmãos, nessa parábola Jesus detona essa história de que nós somos melhores porque somos da igreja. E aí eu estou parafraseando com o judaísmo, que era a igreja, entre aspas, na visão dos judeus. Era os salvos na visão dos judeus. Ah, meu irmão, você é salvo? Que maravilha! Mas você deve lembrar que o Senhor te perdoou e tem uma multidão ainda para salvar. E você deve olhar para os pecadores com olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia. E quando olhar para você mesmo, você vai olhar, se você houver cometido pecado, lembrar sempre que Deus é santo. Não se aproxime sem arrependimento, sem conversão de alma. E Ele a todos perdoa livremente. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo pela sua graça, pela sua misericórdia.
Meu Pai, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, pelo perdão dos pecados. Queremos te louvar, Senhor, porque nós não teríamos como, com a nossa própria força. Não foi o nosso braço que nos trouxe aqui. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos, Pai, enche o nosso coração de humildade, de anseio por ver as pessoas salvas. Retira de nós toda a altivez para com os pecadores, aqueles que ainda estão lá fora no pecado. E eu falo lá fora no sentido de que ainda não fazem parte do rebanho. Pai, te pedimos misericórdia e que nós lembremos sempre, assim como ecoou a voz no nosso coração, e nós ouvimos e atendemos por teu amor e graça, assim seja sobre todos os demais que ainda não te conhecem. Oramos assim, meu Pai, sabedores da nossa pequenez e da tua grandiosidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dessa forma, vamos